Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se perder o coração do seu filho, você perdeu tudo. É assim que começa esta história real e transformadora. Um milionário, acostumado a comprar soluções rápidas e fáceis, contrata uma babá barata apenas para cumprir uma formalidade. Ele acreditava que bastava gastar menos e ter alguém para cuidar do filho em seu lugar. Mas o que ele não sabia é que naquele simples ato de indiferença estava abrindo a porta para a maior lição da sua vida. Hoje você vai descobrir por que às vezes o valor mais alto não está no preço de algo, mas naquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Fique comigo até o fim, porque você vai se emocionar ao perceber como uma atitude simples de alguém humilde foi capaz de ensinar a um homem milionário o verdadeiro significado de riqueza. Se essa mensagem já está tocando você, aproveite este momento, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. A verdadeira riqueza está no amor. Assim, você não apenas fortalece esta mensagem, mas também declara algo profético sobre a sua própria vida. Imagine a cena. Um homem poderoso, dono de empresas, rodeado de carros luxuosos e mansões, que nunca tinha tempo para ouvir as pequenas palavras do próprio filho. Tudo o que ele fazia era calcular lucros, fechar contratos e delegar responsabilidades. Para ele, família era mais um item na agenda. E amor era algo que se expressava com presentes caros, não com presença real. Mas, naquela manhã em que contratou uma babá simples e barata, ele deu início, sem saber, à maior transformação de sua história. E antes de continuar essa história, eu preciso te pedir algo muito importante. Se em algum momento você já percebeu que o dinheiro não pode comprar o que realmente importa, então deixe agora o seu like neste vídeo. Isso não é apenas um gesto para ajudar o canal. É uma forma de dizer ao mundo que você escolhe valorizar o que tem preço de eternidade e não apenas de mercado. E aproveite para se inscrever, porque aqui você vai encontrar mensagens que tocam o coração e transformam a forma de enxergar a vida. Cada clique seu é como plantar uma semente de mudança, e eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Ele era visto por todos como um homem de sucesso absoluto, empresário respeitado, investidor influente, dono de uma fortuna que parecia não ter fim, carros importados, viagens exclusivas, festas luxuosas. Nada faltava à sua vida material. Mas havia um detalhe que poucos percebiam. Por trás do brilho, existia um coração cada vez mais distante da própria família. O milionário passava dias inteiros em reuniões e noites fechando contratos. A infância do filho se tornava apenas uma lembrança registrada em fotos tiradas por babás e funcionários. Quando sua esposa o questionava sobre a ausência, ele sempre respondia da mesma forma: "Estou trabalhando por ele, para o futuro dele. Tudo o que faço é para garantir que nunca lhe falte nada." Mas o que faltava não podia ser comprado em shoppings, nem depositado em contas bancárias. Faltava tempo, atenção e amor. Foi nesse contexto que ele decidiu contratar mais uma babá. Não a melhor, não a mais experiente, apenas a mais barata. Para ele, aquilo era apenas uma tarefa resolvida com um mínimo de custo. Ele não queria alguém que educasse, que orientasse ou que formasse valores. Ele queria alguém que apenas ocupasse o espaço da sua ausência. O contraste é doloroso. Um homem que gastava milhões em festas e bens de luxo, mas economizava justamente no que era mais essencial, a vida emocional do filho. Era como se o coração dele tivesse se acostumado a medir tudo em cifras, esquecendo que algumas coisas só podem ser medidas em abraços, em olhares e em palavras ditas no momento certo. Essa decisão, aparentemente comum, estava prestes a se tornar o ponto de virada.
O que era visto como um gasto mínimo se transformaria na semente de uma lição inesquecível. E o público que acompanha essa história já começa a perceber. O conflito não é apenas externo, mas interno. Não é a ausência de dinheiro, mas a ausência de valores que corrói silenciosamente uma família. Por trás das paredes de mármore da mansão, havia um menino que parecia ter tudo. Seu quarto era repleto de brinquedos caros, carrinhos importados, jogos eletrônicos de última geração, roupas vindas das melhores grifes infantis. Para qualquer visitante de fora, ele era um príncipe moderno, cercado de privilégios que outras crianças jamais poderiam imaginar. Mas se alguém tivesse coragem de olhar mais fundo em seus olhos, perceberia um vazio silencioso, um pedido de socorro que ninguém parecia ouvir. Enquanto outros meninos esperavam ansiosos o momento em que o pai chegaria em casa para brincar, o filho do milionário já havia desistido dessa esperança. Ele sabia que o pai sempre entrava tarde, cansado, carregando no olhar mais preocupações do que afeto. O menino não reclamava, não gritava, não fazia birra. Ele apenas guardava dentro de si a dor de sentir-se esquecido. A cada presente novo, ele sorria por fora, mas se perguntava em silêncio: será que meu pai um dia vai brincar comigo? Será que ele sabe qual é a minha cor favorita? Será que ele lembra da minha voz quando eu rio de verdade? Essas perguntas nunca foram respondidas e, aos poucos, o coração da criança foi aprendendo a se acostumar com a ausência. O público que assiste pode se identificar profundamente nesse momento. Quantas vezes já não se sentiu sozinho mesmo estando cercado de coisas? Quantas vezes o que você mais queria não era um presente, mas apenas presença? Essa cena traz à tona uma verdade dura. Nada substitui o olhar atento, o abraço apertado, a palavra de encorajamento. E foi nesse espaço de silêncio e carência que a figura da babá, até então invisível, começaria a se tornar luz. Porque, embora o milionário visse apenas uma funcionária, para a criança, aquela mulher simples seria a primeira a olhar para ele não como herdeiro de uma fortuna, mas como um ser humano que precisava ser amado. Ela não chegou em um carro luxuoso, nem carregava diplomas emoldurados em pastas de couro. Não trazia referências de escolas renomadas, tampouco falava várias línguas. Quando atravessou os portões da mansão pela primeira vez, vestia roupas simples, carregava um olhar sereno e um sorriso acolhedor que parecia iluminar qualquer ambiente. Aquele era o único documento que realmente importava, a sua humanidade. Para o milionário, ela não passava de uma escolha, e pragmática. Era a babá mais barata que encontrou e isso bastava. Se der conta de olhar a criança, já está ótimo, pensou. Mas o que ele jamais poderia imaginar é que aquela mulher carregava em si uma riqueza invisível, valores, experiências e uma sabedoria silenciosa que nenhum currículo acadêmico poderia traduzir. No primeiro contato com o menino, não houve instruções rígidas, nem estratégias de ensino. Houve apenas um gesto simples. Ela se abaixou para ficar na altura dos olhos dele. Sorriu com doçura e disse: "Oi, querido, eu estou aqui para cuidar de você." Essa frase tão singela, que poderia passar despercebida por qualquer adulto, caiu como bálsamo no coração da criança. Afinal, fazia tempo que alguém não dizia: "Eu estou aqui", olhando-o nos olhos. E foi ali, nesse instante, que algo começou a mudar. A mansão, acostumada a ecos de silêncio e passos apressados, começou a ser preenchida por uma nova energia. A babá não entrou apenas para ocupar um espaço físico. Ela entrou para ocupar um espaço emocional. Enquanto muitos olhavam para a fortuna do milionário, ela olhou para o vazio do menino. Essa chegada inesperada, humilde e sem pompas, foi o início de uma revolução silenciosa.
Porque às vezes a transformação mais profunda não vem com trombetas nem anúncios grandiosos, mas com a presença discreta de alguém que carrega amor verdadeiro no coração. O milionário sempre acreditou que tudo tinha que ser o melhor, o mais moderno e o mais caro. Para ele, a educação do filho deveria vir das escolas de elite, dos professores particulares mais renomados, das metodologias inovadoras que custavam fortunas. Cada decisão era tomada com base em números, comparações e resultados. O afeto não estava incluído na equação. Mas, logo nos primeiros dias, a babá começou a mostrar que outro caminho existia. Ela não usava manuais, não aplicava técnicas sofisticadas, não falava em teorias modernas de psicologia infantil. Em vez disso, oferecia ao menino aquilo que ninguém jamais havia lhe dado: tempo, paciência e presença. Enquanto o pai o presenteava com brinquedos caros, ela lhe oferecia histórias contadas de memória. Enquanto a mansão era cheia de objetos frios e luxuosos, ela trazia calor humano em cada gesto. O contraste ficou evidente em uma cena simples. O milionário havia comprado um brinquedo eletrônico de última geração, esperando ver o filho radiante. O menino, de fato, sorriu, mas rapidamente voltou sua atenção para a babá, que lhe ensinava a desenhar um sol com lápis de cor. E naquela atividade aparentemente insignificante, o menino ria, perguntava, se sentia amado. O milionário observou de longe, sem entender como algo tão barato poderia gerar uma alegria tão verdadeira. Era um choque de mundos. De um lado, o universo onde tudo tem preço. Do outro, um espaço onde o que vale é a dedicação, o cuidado e o carinho. E, a cada dia que passava, o menino se inclinava mais para o mundo da babá, porque era ali que ele encontrava aquilo que realmente buscava, alguém que o enxergasse de verdade. O milionário ainda não sabia, mas estava prestes a aprender a lição mais cara da sua vida com a pessoa mais barata que já contratou. A grandeza da babá não estava em discursos eloquentes nem em métodos pedagógicos sofisticados. Sua força vinha da simplicidade. Ela não se propunha a ensinar matemática avançada ou idiomas estrangeiros. Em vez disso, transmitia lições invisíveis, que se aprendem no silêncio da convivência e no calor de pequenos gestos. Logo nas primeiras semanas, o menino começou a absorver algo que nunca tinha recebido com tanta clareza: valores. A babá o ensinava a agradecer antes das refeições, a respeitar os empregados da casa pelo nome, a dividir seus brinquedos com quem não tinha. Certa vez, ao ver um jardineiro limpando o quintal, ela se abaixou e disse ao menino: "Ele está cuidando do lugar onde você brinca. Diga obrigado, porque sem ele nada estaria assim tão bonito." O garoto, tímido no começo, repetiu as palavras. E naquele instante, algo começou a florescer: empatia. Outro dia, quando o garoto deixou um brinquedo caro caído no chão, a babá não brigou. Ela apenas contou uma história de quando era criança e tinha apenas uma boneca feita de pano. Explicou como cuidava dela, como se fosse um tesouro. O menino ouviu em silêncio, segurou seu brinquedo e, a partir daquele momento, passou a tratá-lo com mais carinho. Essas lições não vinham com imposições, mas com exemplos. A babá não dizia: "Faça isso porque eu mando", mas mostrava em suas atitudes que a verdadeira riqueza está no respeito, na gratidão e no amor ao próximo. O menino começou a repetir pequenas frases como "obrigado", "posso ajudar?", "quer brincar comigo?". Palavras simples, mas carregadas de um valor imensurável. E o mais impressionante, essas mudanças eram espontâneas. Não havia ensaios, não havia pressão. Era como se, aos poucos, a luz da bondade da babá fosse iluminando o coração do menino, revelando que a felicidade não estava no que ele possuía, mas no que ele compartilhava. Essa foi a lição silenciosa que começou a transformar não apenas a criança, mas também
sem que percebesse, o próprio pai. No início, o milionário mal percebia a transformação. Para ele, tudo não passava de fase passageira. Crianças são assim mesmo, mudam de interesse a cada semana, pensava. Mas aos poucos, algo começou a incomodá-lo. Um incômodo que não surgia da ausência, mas da presença inesperada de novos hábitos no filho. Antes, o garoto vivia pedindo brinquedos novos, lançamentos tecnológicos, viagens para lugares caros. Agora, em vez disso, falava sobre coisas simples, como era bom agradecer antes de dormir, como era importante dividir o lanche com quem não tinha, como gostava de ouvir histórias. Certa noite, o menino se aproximou do pai e, com um olhar doce, disse: "Obrigado por trabalhar para que eu tenha tudo isso, papai." O homem congelou. Ele não estava acostumado a ouvir palavras de gratidão vindas do próprio filho, muito menos espontâneas. Aos poucos, o milionário passou a observar de longe. Sentava-se em sua poltrona, fingindo ler relatórios ou checar e-mails, mas seus olhos se fixavam na sala onde o filho brincava com a babá. Não havia telas ligadas, não havia brinquedos caros, havia apenas lápis, folhas de papel e muitas risadas. Essa simplicidade o desconcertava. Como era possível que, com tão pouco, o menino parecesse mais feliz do que nunca? O silêncio da casa, antes frio e opressor, agora estava cheio de sons novos, gargalhadas, músicas infantis, histórias contadas com emoção, e cada uma dessas pequenas cenas começava a corroer, pouco a pouco, o coração endurecido do milionário. Ele não admitia para si mesmo, mas já começava a se perguntar: será que falhei? Será que, em meio a tanto trabalho e tanta busca por conquistas, deixei escapar o que realmente importava? Essas perguntas ecoavam dentro dele como um lembrete incômodo de que havia coisas que sua fortuna jamais poderia comprar. O milionário observava em silêncio, mas dentro de si um turbilhão começava a se formar. A transformação do filho era real, e sem perceber, ele próprio já estava sendo transformado. A transformação do filho era evidente, mas tudo se intensificou em uma noite comum, aparentemente como tantas outras. O milionário havia chegado em casa exausto, depois de um dia repleto de reuniões e negociações milionárias. Largou a pasta sobre a mesa, afrouxou a gravata e, como sempre, se preparava para jantar em silêncio, sem muito diálogo. Foi então que o menino, com passos pequenos, se aproximou dele. Nos olhos da criança havia uma luz diferente, fruto das sementes plantadas pela babá. Com um sorriso tímido, o garoto segurou a mão do pai e disse: "Papai, hoje a gente pode agradecer antes de comer?" O homem ficou surpreso. Não. Sabia como reagir. Antes que pudesse responder, o menino fechou os olhos, juntou as mãos e, em voz suave, completou: "Obrigado, Deus, por essa comida. Obrigado pelo meu papai que trabalha tanto e obrigado porque sempre temos o que precisamos." O milionário ficou paralisado. As palavras ecoaram dentro dele como uma flecha. Ele, que passava a vida inteira tentando provar seu valor com conquistas e riqueza, ouviu do próprio filho um agradecimento que não tinha preço. Não era um pedido por brinquedos novos, não era uma exigência de algo maior, era apenas gratidão, pura, simples, verdadeira. Naquele instante, os olhos do milionário se encheram de lágrimas. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, ele tivesse sido visto e reconhecido não pelo que possuía, mas pelo que representava. E tudo isso não havia vindo de escolas caras ou presentes milionários, mas de lições transmitidas por uma mulher humilde, contratada por um valor quase insignificante. Esse foi o momento de virada. O coração endurecido começou a rachar. O silêncio da casa foi quebrado não por números ou negociações, mas por uma oração infantil que revelou ao milionário o que realmente tinha valor. Naquela noite, ele percebeu:
podia perder contratos, podia perder dinheiro, mas jamais poderia perder a oportunidade de viver esse amor que estava diante dele. Naquela noite, algo quebrou dentro dele. O homem, acostumado a controlar tudo, a medir cada decisão em cifras, descobriu que havia perdido o controle do que realmente importava, o coração do próprio filho. A simplicidade daquela oração infantil não apenas emocionou, mas expôs a fragilidade de toda a sua vida construída sobre números e aparências. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário não conseguiu terminar o jantar. Ficou em silêncio, olhando para o filho, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido. Nos dias seguintes, passou a observar com mais atenção. Percebeu que o filho falava menos de compras e mais de pessoas, que não corria para mostrar o brinquedo novo, mas para compartilhar algo que tinha aprendido com a babá. Hoje eu dividi meu lanche. Hoje eu disse obrigado ao jardineiro. Hoje eu ajudei a arrumar os brinquedos. Eram frases simples, mas que traziam um peso enorme para o coração do pai. A ficha caiu. Ele havia gastado milhões em coisas superficiais, acreditando que estava garantindo ao filho o melhor futuro. Mas, no fundo, estava deixando-o sem aquilo que realmente constrói um ser humano. Caráter, empatia, amor. E o mais surpreendente, a lição veio de quem ele julgou como menos importante, quase descartável. A babá barata, que ele havia contratado sem expectativa alguma, estava ensinando ao filho o que nenhum colégio caro jamais ensinaria. A transformação começou a se refletir nele também. Aos poucos, passou a chegar mais cedo em casa, a sentar-se para ouvir as histórias inventadas pelo filho, a rir de piadas bobas que antes teria ignorado. Descobriu que podia fechar um contrato importante, mas nada se comparava à sensação de ouvir o filho dizer: "Estou feliz porque você está aqui, papai." O milionário entendeu, enfim, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que transmitimos. E que o maior legado não é o patrimônio, mas os valores que deixamos gravados no coração de quem amamos. A história desse milionário nos mostra que, no fim das contas, a vida sempre nos surpreende com lições vindas de onde menos esperamos. Ele, que acreditava ter tudo sob controle, descobriu que o maior tesouro estava escondido nas coisas simples, invisíveis aos olhos, mas indispensáveis para o coração. Não foi uma escola de elite, não foi um presente caro, nem mesmo uma viagem luxuosa que ensinou ao filho o verdadeiro sentido da vida. Foi uma mulher humilde, com roupas simples, que entrou naquela casa carregando apenas bondade, paciência e amor. Essa babá, que para o milionário não passava de mais um gasto barato, se tornou a chave de transformação, não só do menino, mas do próprio pai. Foi ela quem ensinou que caráter não se compra, que gratidão não se ensina com presentes e que amor não é um luxo, é uma necessidade vital. O milionário mudou, aprendeu que sua fortuna podia construir prédios, mas jamais construir lares. Podia encher contas bancárias, mas nunca encher corações. Ele percebeu que a verdadeira herança que poderia deixar não eram cifras, mas valores eternos, respeito, empatia, humildade e amor. E aqui está a mensagem para você que está assistindo. Não subestime os pequenos gestos, não ignore o poder da simplicidade. Às vezes, uma palavra de carinho, um obrigado dito de coração ou um olhar de atenção podem marcar mais profundamente do que qualquer presente caro. O dinheiro compra conforto, mas não substitui a presença. Compra objetos, mas não gera conexão. Se essa história falou com você, declare agora nos comentários. A verdadeira riqueza está no amor. Escreva essas palavras não apenas como frase, mas como compromisso de viver de forma diferente a partir de hoje. E lembre-se, não importa quanto você tenha no bolso se o coração for vazio, mas se o coração estiver cheio de amor,
você já é mais rico do que imagina. Se essa história tocou o seu coração, lembre-se, ela não chegou até você por acaso. Talvez hoje Deus esteja te lembrando de que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. E agora eu quero te convidar a fazer parte dessa mensagem. Se em algum momento você sentiu um arrepio, uma lágrima nos olhos ou simplesmente reconheceu que já viveu algo parecido, deixe o seu like neste vídeo. Isso não é apenas um clique, é a forma de mostrar que você valoriza mensagens que transformam vidas. Escreva aqui nos comentários: a verdadeira riqueza está no amor. Cada palavra escrita é uma declaração. É como plantar uma semente que pode inspirar outras pessoas que vão ler. Você não tem ideia do quanto sua participação pode impactar alguém que neste momento precisa dessa lembrança. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias reais, reflexões profundas e mensagens que podem mudar a forma como você enxerga a vida. Não deixe para depois. A sua transformação pode começar hoje. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se e leve essa mensagem adiante, porque o mundo precisa se lembrar. A maior fortuna que podemos deixar não está no banco, mas no coração das pessoas que amamos.